Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Manuele, sou aluna do curso de agronomia e hoje trago para vocês este vídeo referente ao conjunto mini gerador hidroturbina Francis e seus principais aspectos técnicos. Bom, primeiramente, o que são turbinas e geradores e o que caracteriza um gerador com um mini? Turbinas hidráulicas são elementos responsáveis pela transformação de energia hidráulica em energia cinética de movimento no rotor e, posteriormente, em energia mecânica pela rotação do eixo. Existem hoje no mercado diversos tipos de turbinas em vários modelos e diferentes especificações, sendo que cada uma delas é apropriada para uma condição hidráulica e topográfica especificada. A função do gerador é transformar a energia mecânica produzida pela turbina em energia elétrica. Os geradores eles podem ser classificados quanto à potência máxima produzida, que no caso das mini centrais é de 100 a 1000 kW, e essas centrais elas trabalham uma queda de água que vai de 20 a 100 metros. Quanto ao componente turbina, as turbinas Francis têm alta eficiência, mais de 90%, e podem ser projetadas com uma gama variada de cabeças e fluxos, ou seja, possuem uma grande adaptabilidade a diferentes quedas e caudais, e têm uma ampla gama de atividade em comparação com a altura do fluido que flui pela turbina. Trabalhando com água, essa turbina ela atinge um ótimo desempenho em uma queda de 20 a 700 metros. O diâmetro do rotor pode ser de 1 a 10 metros e a velocidade de rotação vai de 83 a 1000 RPM. Possui um rendimento máximo mais elevado, velocidades maiores e menores dimensões. Esses aspectos considerando uma turbina Francis padrão. Quando se trata de pequenas centrais hidrelétricas, a turbina Francis é uma das mais indicadas, operando na faixa de queda de 20 a 70 metros nesses casos. Na verdade, ela possui um ótimo rendimento trabalhando de 10 a 70 metros, mas daí abaixo de 20 seriam micro geradores e não mini geradores. A turbina Francis ela funciona no seu melhor, completamente cheia de água o tempo todo. Ela não lida bem com a diferença de vazão. E a turbina projetada por James Francis, ela é composta por uma câmara espiral, que tem a função de distribuir o fluido na entrada do rotor. A forma espiral ou caracol, ela permite que a velocidade média do fluido permaneça constante. Ela tem o pré-distribuidor, que é composto por lâminas fixas, que tem a função estrutural. O projeto hidrodinâmico permite que as perdas hidráulicas sejam minimizadas. E depois ela vem com um distribuidor, que seria composto por pás móveis, dessa vez, para direcionar a água para as pás do impulsor, que também são fixas, e regular a vazão admitida. O distribuidor permite adicionar o fluido para melhorar o desempenho e ajustar a potência às variações de carga da rede elétrica. O rotor ou impulsor é responsável pela troca de energia cinética, energia potencial e energia de pressão em energia mecânica de rotação na rotação do impulsor. O impulsor, por sua vez, permite a transformação da energia para um gerador elétrico, que daí então iria para a rede elétrica, seria a produção de energia elétrica em si. E tem também no final do sistema o tubo de sucção, que é a saída de água da turbina. Bom, quanto ao funcionamento da turbina, a turbina Francis é considerada uma turbina de reação, ou seja, ela usa a energia cinética da água corrente como energia de pressão para gerar uma roda da água, funcionando com um diferencial de pressão entre os dois lados do rotor. A turbina está localizada entre a porta de entrada, onde a alta pressão é aplicada, e a porta de descarga, onde há baixa pressão. A parte de entrada da turbina é um invólucro de forma espiral, ou seja, a caixa espiral, e várias paletas guias que fazem o fluxo de água tangencialmente para o corredor. O grau de abertura da aleta guia pode ser ajustado para operação eficiente de acordo com a quantidade utilizada de água. A água que passa pelo corredor também atua sobre ele e é direcionada para o centro axial. A água transfere parte da sua energia para o rotor e deixa a turbina pelo tubo de sucção. A turbina Francis ela pode ser executada tanto com o seu eixo na horizontal quanto na vertical. A construção com eixo na horizontal, ou seja, com a roda trabalhando verticalmente, é utilizada para pequenas usinas, pequenas unidades, que é o nosso caso. A turbina Francis também é a mais difundida no Brasil, tanto para grandes quanto para pequenas, mini e micro centrais hidrelétricas. Os únicos inconvenientes relacionados a esse tipo de turbina é a variação na curva de rendimento da vazão, que acaba alterando muito o rendimento da turbina. Bom, como visto, a turbina Francis é indicada para projetos de mini geradores e o rotor da turbina Francis de tamanhos pequenos e médios pode ser construído com uma só peça totalmente fundida. O material utilizado é ácido fundido, com 12 a 15% de cromo, mas em alguns casos ela é construída com ácido inoxidável.
A caixa espiral para turbina de pequeno porte normalmente é fundida em aço ou ferro fundido e bipartido para facilitar a montagem e desmontagem do conjunto. Bom, mas por que usar as turbinas Francis? Quais são as suas vantagens e suas desvantagens? A turbina Francis ela foi idealizada em 1849 e ela recebeu o nome do seu inventor. Tem sido aplicada largamente pelo fato das suas características cobrirem um grande campo de rotação específica. As turbinas que eram produzidas entre 1930 e 1950 não possuíam rendimentos superiores a 85%, mas elas hoje ultrapassam os 92% de rendimento. A turbina Francis é o tipo mais comum de turbina instaladas em usinas de geração de energia que operam com base no fluxo de massa de água através de uma planta de produção. Ela possui como vantagem ser muito fácil de controlar, mesmo com alturas variáveis. A variação da sua eficiência é muito baixa com o passar do tempo. O tamanho do corredor, ou seja, da caixa espiral, é pequeno em comparação com outros tipos de turbina. E ela possui um menor custo de manutenção em comparação com outros tipos de turbina também. Mas ela também possui algumas desvantagens, que seriam elas serem projetadas para um fluxo específico. Não é a melhor opção para usar diante de grandes variações de vazão, porque o seu desempenho diminui demais. Ela apresenta problemas ao trabalhar com alturas superiores a 800 metros, mas aqui não seria problema para mini geradores, porque ele não trabalha com esse tipo de altura de queda de água. E tem um problema de cavitação, daí seria o problema de bolhas de ar conseguirem destruir, degradarem o rotor com o tempo. E também a entrada de água suja com partículas pode causar problemas significativos à turbina. Bom, tratando então da produção de energia nas propriedades rurais das mini centrais, quais seriam as vantagens dos mini geradores, ou seja, por que produzir energia nas propriedades rurais? Bem, as vantagens que podem ser identificadas para o setor elétrico são a complementação local de geração, contribuindo para o suprimento das pontas de carga, regulação de tensão e melhoria da garantia de abastecimento, suprimento das centrais isoladas, alternativas à eletrificação rural tradicional e também contribuem para a redução ou substituição do consumo de derivados do petróleo empregados para a geração de energia elétrica. Entra também daí na questão da Agenda de 2030. E também é um adiantamento de investimentos em transmissão. Eu trouxe aqui também uma reportagem do jornal da USP na série de energia que traz a invisível importância das pequenas usinas e geradores de energia hidrelétrica. Bom, a reportagem traz que as usinas hidrelétricas no Brasil são responsáveis por gerar cerca de 60% da energia elétrica que circula no país. Entretanto, pouco se destaca a importância das pequenas centrais hidrelétricas, que são chamadas de PCH, que atualmente detêm 3,5% da capacidade instalada de produção de energia no Sistema Interligado Nacional. No Brasil, existem cerca de 425 PCHs e essa notícia é de 2022, então esse dado é bem atual. E essas pequenas centrais, elas são usinas que operam da mesma maneira que as grandes hidrelétricas, mas diferenciam-se apenas no fato de serem instaladas em rios pequenos e de médio porte e seus tamanhos e potência serem reduzidos. A necessidade de ter uma usina como essa é justamente aproveitar o potencial dos pequenos e médios rios e destinar a energia produzida à atividade como alimentação de geradores, comercialização, entre outras tarefas. A tendência é que aumente a quantidade desses empreendimentos no país, visto que os benefícios em tê-los são muitos, como baixo impacto ambiental, uma vez que protegem as margens dos rios contra a erosão, a reutilização das águas, a exemplo, o uso da água na irrigação. Entre outros benefícios, elas proporcionam um aumento do índice de desenvolvimento humano, IDH, nas regiões onde são instaladas e geram emprego, aumentando assim a renda. Muito obrigada. E até o próximo vídeo.